Olha, irmãos, ficar dizendo que, que é o amor de Cristo pela igreja está forçando um pouco a barra aqui, né? Eu acho que Jesus, né, quando ele quis mostrar o amor dele pela igreja, ele foi lá, sabe o que ele fez? Ele morreu numa cruz. Eu vou mostrar como que é. Ele não ficou escrevendo poesia, não. Ele falou assim: eu vou mostrar como que é. Eu vou morrer numa cruz. Eu vou passar por humilhação, por blasfêmia, vou passar por açoites, né? Vão me colocar aqui uma coroa de espinho na minha cabeça, vão me ridicularizar, vão me escarnecer. Eu vou ser humilhado, mas eu vou me entregar pela igreja. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Cantares. Mas, irmãos, o livro de Cantares, eu confesso para vocês que eu nunca fiz um estudo sistemático. Nunca fiquei assim, indagando, procurando saber mais, né, com aquela curiosidade toda. Né? Por quê? Porque eu escutei muito isso na Maranata. E depois que eu saí da Maranata, irmãos, eu confesso que eu nunca ouvi nenhum pastor pregando sobre isso, ou uma pastora, ou algum seminário que já fizemos, encontro de casais. Eu nunca vi ninguém usando o livro de Cantares para nada. Mas eu não estou aqui diminuindo a importância do livro de Cantares, só estou contando para vocês que eu nunca tive assim um alto interesse, né? Apesar que eu acho belíssimo, acho lindíssimo o livro de Cantares, né? Mas vamos passar para vocês então, antes de passar o que o Gedeuti falou, na semana passada, nós hoje é dia 31 de julho, nós estamos num domingo, agora são 12h40, no dia 31 de julho de 2022. E eu vou passar para vocês depois a fala do Gedeuti, que ele explicou sobre Cantares, o início, né? No dia 23 de julho de 2022, ou seja, foi semana passada e foi na parte da manhã, às 9h30 da manhã. Bom, Cantares, irmãos, então é um livro cujo assunto é qual? Qual é o assunto desse livro? Se a gente for dar uma passada assim levemente, a gente já observa que é o amor, né? O amor de um homem por uma mulher e vice-versa. E esse livro, irmãos, é cheio de alegorias, centralizadas em um único casal. Aparece também as filhas de Jerusalém, os guardas. É um amor, irmão, em estilo oriental. A sulamita usa um véu que cobre o rosto. Então a gente vê que várias vezes é citado esse véu. Então a gente observa que a sulamita, que é o nome da personagem feminina, usa um véu. E quem escreveu então Cantares de Salomão? Irmãos, talvez seja Salomão. Talvez, porque não há um consenso fechado no meio evangélico, entre os teólogos, os estudiosos, dizendo que o autor é Salomão. Não há nada fechado, mas 1 Reis 4:31 até o verso 34 diz que Salomão, irmão, escreveu 1005 cânticos e muitos provérbios. Olha que interessante. Irmão, Salomão, ele realmente a gente não pode contestar a sabedoria de Salomão, né? Que ele realmente escreveu muitos cânticos e provérbios, 1005, olha só. E o Reis 1 Reis 4 diz assim no verso 31: ele era mais sábio do que qualquer outro homem, mais do que o israelita Etã, mais sábio do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E a sua fama, ou seja, a fama de Salomão, espalhou-se por todas as nações em redor. Então, irmão, Salomão ele alcançou essa fama no mundo todo e o mundo era muito pequeno naquela época. Aqui diz, está na Bíblia isso, ele compôs 3.000 provérbios. E os seus cânticos
chegaram a 1005. Descreveu as plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo que brota nos muros. Também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e os peixes. Irmão, Salomão descreveu sobre tudo isso. Homens de todas as nações, veja bem, de todo lugar do mundo, né? Vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Então, os reis das outras nações enviavam ali seus embaixadores. Vão lá escutar a sabedoria de Salomão, vão aprender com ele e tragam para cá, né? Tragam para o nosso reino o que Salomão sabe. Tragam para cá. Então, ele foi passando essa sabedoria para outros reinos também. E quando foi escrito? Deve ter sido escrito durante o reinado de Salomão, que foi entre 970 e 930 a.C. E a canonicidade do livro. Quanto à canonicidade do livro, nunca foi contestado pelos judeus. Olha que interessante. Irmãos, nunca foi colocado em jogo a autenticidade, a inspiração divina desse livro pelos judeus. Foi inspirado por Deus, admite a inspiração divina. Sempre os judeus o aceitaram como um livro inspirado, ou seja, não há contestação nenhuma. Os judeus sempre aceitaram como um livro inspirado por Deus. Mas por que então é chamado Cântico dos Cânticos? Por que, irmãos? Porque é chamado Cântico dos Cânticos. Porque, irmãos, é o melhor dos cânticos. Existem vários cânticos na Bíblia. Cânticos de Moisés, Débora, Miriam. Mas esse, irmãos, é o melhor dos cânticos. É o mais excelente. Então, Gedeuti, ele pergunta, ele tem essas perguntas na escola bíblica. Mas por que é o Cântico dos Cânticos? Ah, porque é o amor de Cristo pela igreja e tal. Aí eles vêm com essas outras respostas aí. Mas, irmãos, é o melhor, é o mais excelente cânticos dos cânticos. Ele é o melhor dos cânticos, né? É para dar ênfase na Bíblia, sempre aparece essa expressão repetida, como, por exemplo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Santo dos Santos, Vaidade das Vaidades. No Novo Testamento aparece, né, João ele fala muito, na verdade, eles repetem a mesma expressão, né? Pelos séculos dos séculos, é para dar ênfase. Então, é o cântico de todos os cânticos. Ele é o melhor de todos os cânticos. Ele é o mais excelente, é o mais bonito, é o mais lindo, é o mais perfeito, digamos assim, né? E a linguagem, então, de Cantares? Como que é a linguagem de Cantares? É uma linguagem erudita, irmãos. Clássica, poética, que descreve o amor de um casal. E quem é esse casal, então? Quem são esses dois? Irmãos, existem várias hipóteses. Existe uma alegoria judaica que diz que os judeus dizem que é o amor de Deus para com Israel. Mas como a linguagem é um tanto sensual ou muito sensual, alguns mestres defendem que essa poesia deve ser entendida de forma mais simples, ou seja, o amor conjugal entre um homem e uma mulher. Outra interpretação dentro do judaísmo, irmãos, olha que interessante, diz que os amores de Salomão estão ali na figura da Sulamita. Irmãos, Salomão, o nome significa pacífico, e Sulamita significa paz, pacífico também. É o feminino de Salomão. É que nem o amor de Paulo por Paula, o amor do Fernando pela Fernanda, né? De Daniel por Daniela. Sulamita é o feminino de Salomão. Então, existe essa interpretação dentro do judaísmo, porque nem entre eles chegaram num consenso, porque existem várias correntes ali dentro, entre os rabinos, entre os rabis. Então, eles falam assim que talvez, né, esses amores de Salomão estejam ali na figura da Sulamita. Então, isso também é uma hipótese. Nós estamos aqui, irmãos, falando de hipótese. Existe a alegoria cristã romana, então, que Sulamita pode ser quem? Né? Eles afirmam que é quem? Que é a Virgem Maria.
né? E para os protestantes, é Cristo pela igreja, não é mesmo? Né? Principalmente quando fala, é a cor, né? Ser morena, é a cor da moça, né? Dizem que ela era, né, a cor do pecado e tudo isso, né? Mas depois a gente pode até dar uma passada aqui para vocês sobre esse texto. Mas, irmãos, para mim, Roseli, né? É simples aqui, dona de casa, funcionária pública, né? Esposa do pastor Solo, que está aqui fazendo esse vídeo para vocês. Dentro da minha concepção, do que eu tenho visto, tenho estudado, né? Que eu tenho, assim, a minha reflexão, né? O que eu tenho chegado é que é o amor de um casal debaixo da bênção de Deus. É isso que eu consigo enxergar, irmãos. Isso pode até escandalizar você, né? Você vai falar, nossa, mas irmã, que coisa, irmã. Não é possível, mas é assim que eu vejo, né? Deus permitindo o amor, a relação conjugal como algo limpo e puro. Irmãos, é uma mensagem de Deus em forma de poesia para uma vida conjugal, uma vida a dois. Né? Irmãos, você pode estar até chocado em escutar o que eu estou dizendo, mas, né? E eu respeito se você pensa ao contrário. Como diz o pastor Sola, assim, tem que respeitar, né? Se você acha que é o amor, né, de Deus por Israel, porque sempre apareceu ali no Antigo Testamento, né, a figura de Israel como aquela mulher, né, a esposa, né, de Deus, né, quando, o Senhor ali, né, quando a gente vê quando Israel peca, quando Israel cai na idolatria, ela é chamada até de mulher adúltera, né? Ali a gente vê até a Gomer, né? Quando se casou ali com Oséias, o profeta. Oséias vai lá e casa com a Gomer, mas, Senhor, ela é uma prostituta. Tal, né? Dizem que ali a Gomer simboliza Israel, né? Que caiu várias vezes na idolatria, foi perdoado, e Deus restabeleceu de novo a comunhão. Então, é assim, né? Então, existe isso. E para os judeus, isso é incontestável, irmãos. Que a sulamita é Israel, né? E que o homem ali seria, então, o Senhor, né? Agora, para a igreja, para muitos, né, neopentecostais, acham que é o quê? É Cristo e sua igreja. Irmãos, não tem problema nenhum de você pensar assim, porque o Novo Testamento faz também essa analogia. Aparece sim essa analogia de Cristo e a igreja, né? Como Cristo sendo noivo e a igreja é noiva, aparece sim, né? Mas como que eu vejo aqui, né? Então há um apelo do casal de um pelo outro. Ela, né, procurando ele procura ela, né? Uma conversa de amor muito íntima. Se a gente for examinar bem, ficar passando os textos aqui para vocês, né, que não dá para ficar passando tudo. Se a gente for analisar de uma forma mais profunda, fazer um vídeo bem longo, mas você pode fazer isso aí na sua casa, pegar a sua Bíblia, se possível uma NVI que tem uma tradução melhor, né? Você vai ver que há um apelo do casal de um pelo outro, uma conversa de amor muito íntima, uma intimidade muito grande de um casal, né? É um livro, irmãos, tão erótico e uma poesia tão erótica que para os judeus não era permitido. Olha só, eles não podiam ler antes dos 30 anos de idade. Não era permitido que nenhum judeu lesse antes que completasse os 30 anos, só depois. De tão erótico que era, né? Mas por que um livro tão erótico está fazendo o que está fazendo um livro desse no meio da Bíblia? E bem no meio da Bíblia, né? Irmãos, e eu até separei aqui, não dá para a gente ficar passando tudo, né? Eu até separei um capítulo, o capítulo 7, o verso 2 até o verso 10. Vamos ver se a gente consegue ler aqui. Eu peguei a versão da NVI. Olha como é erótico. Diz assim: seu umbigo é uma taça redonda, onde nunca falta o vinho de muita mistura. Sua cintura é um monte de trigo cercado de lírios. Aqui ele está dizendo que ele
colocava, né, dá a impressão que ele colocava o vinho, usava o umbigo dela como uma taça e colocava o quê? O vinho ali. Sua cintura é um monte de trigo. E o trigo serve para quê, irmãos? Para fazer pão, para comer, né? Ele fala assim, então, que a sua cintura é um monte de trigo e vi cercado de lírios. Tudo muito bonito, né? Dentro de uma poesia, né? Aí ele fala assim, verso 3, seus seios são como 2 filhotes de corça, gêmeos de uma gazela. Aí ele descreve o pescoço, né? Seu pescoço é como uma torre de marfim, seus olhos como o açude de Esbom, junto à porta de Bate-Rabim. Seu nariz é como a torre do Líbano, voltada para Damasco. Sua cabeça se eleva como o Monte Carmelo. Seus cabelos soltos, irmãos. Aqui o que me chama a atenção, nesse verso 5, é quando ele diz seus cabelos soltos. Para nós não diz nada isso. Qual é o problema ter cabelo solto? Mas, irmãos, naquela época, uma mulher não podia usar cabelos, mostrar cabelos soltos, mostrar os cabelos. Entenderam? Até hoje é assim. Até hoje é assim, né? Existe ainda aquelas famílias mais assim ortodoxas que a mulher não pode mostrar o cabelo. Então aqui fala seus cabelos soltos. Olha que coisa. Tem reflexos de púrpura. Ou seja, nessa intimidade ela soltou os cabelos para ele. O rei caiu prisioneiro das suas ondas, né? Ela se mexia, né? Ali, né? Ou os cabelos, né? Como se fosse uma onda, né? Havia então um movimento ali, né? E aí ele exalta a beleza dela. Como você é linda! Como você me agrada! Ele deseja ela, né? O amor com suas delícias. Seu porte é como o da palmeira, os seus seios como cachos aqui de uva, irmãos. Os seus seios como cachos de frutos. Eu disse, subirei a palmeira, eu me apossarei dos seus frutos. Seja os seus seios como os cachos da videira. Aí ele compara com cachos de uvas, né? O aroma da sua respiração como maçãs. Ele sente a respiração, né, dela. E a sua boca como o melhor vinho. Ele sente, né, o gosto da sua boca. Vinho que flui suavemente para o meu amado, escorrendo suavemente sobre os lábios de quem já vai adormecendo. Eu pertenço, aqui ela falando, né? Eu pertenço ao meu amado e ele me deseja. Olha, irmãos, ficar dizendo que é o amor de Cristo pela igreja está forçando um pouco a barra aqui, né? Eu acho que Jesus, né, quando ele quis mostrar o amor dele pela igreja, ele foi lá, sabe o que ele fez? Ele morreu numa cruz. Eu vou mostrar como que é. Ele não ficou escrevendo poesia, não. Ele falou assim, eu vou mostrar como que é. Eu vou morrer numa cruz. Eu vou passar por humilhação, por blasfêmia, vou passar por açoites, né? Vão me colocar aqui uma coroa de espinho na minha cabeça, vão me ridicularizar, vão me escarnecer. Eu vou ser humilhado, mas eu vou me entregar pela igreja. Eu vou fazer esse sacrifício pela igreja, demonstrando o meu amor. Eu vou servir a igreja, demonstrando o meu amor, me entregando na cruz. Entenderam, irmãos? Foi isso que Jesus fez. Mas se você quiser achar, para mim não tem problema nenhum. Eu respeito a sua posição. Eu respeito isso. Ah, não, é assim. Tem uma hora que fala, como você é linda, como as éguas lá do cavalo de lá dos carros de Faraó. Irmãos, não tem problema nenhum comparar a igreja com uma égua. Não tem problema nenhum. Pode ser. Se você quer pensar assim, para mim não tem problema nenhum. Ah, em ti não há mancha. Né? Ele examina o corpo todo dela e vê que ela é perfeita. Ah, mas aqui é a igreja. Irmãos, e aquilo que está já na mente da gente, aquilo que já a nossa mente já está condicionada a ter um raciocínio que é muito difícil mudar isso da noite para o dia. É
é muito complicado. Às vezes é construído na nossa mente por anos e anos. Não, aquilo é igreja, tal. Eu lembro quando eu cheguei na Maranata, irmãos, eu escutava aqueles louvores e falava para mim, não, aquilo é o amor de Cristo pela igreja, tal, né? Bom, vamos continuar aqui. Então, há muita especulação, sim, há muita especulação com relação a isso, né? Quem são esses dois, né? Existe muita especulação a respeito desse livro e sempre houve muito tabu para se falar desse assunto, né? Ainda mais no meio religioso. Por isso que quase não se prega também. Né? Por muitos séculos, a Igreja Romana, irmãos, construiu a ideia de que não se podia falar de sexo. Olha, né? Então eu entendo, irmãos, que esse livro foi introduzido na Bíblia até para santificar o sexo, né? Para dizer que isso é limpo. Né? Por quê? Porque um casal só podia. Isso que foi que a Igreja Romana ela incutiu na mente e construiu isso na mente dos seus fiéis por séculos, né? Que um casal só podia praticá-lo para procriação. Essa era a finalidade do sexo. Vocês sabiam disso? Né? Então, como a finalidade do sexo era para engravidar, para ter filho, então a mulher ela pensava assim, para eu ter filho, eu preciso ter um marido. E para eu ter um marido, eu preciso me casar. Então, primeiro vem o casamento, né? Eu vou ter um marido e vou praticar isso com ele a fim de engravidar e eu ter um filho, né? Que essa era a ideia, né? E a mulher, irmãos, ela ficava o tempo todo ali tendo um filho atrás do outro, porque a Igreja Romana não permitia que ela se prevenisse, usasse um anticoncepcional, alguma coisa assim. Aliás, nem existia anticoncepcional. Parece que passou a existir a pílula anticoncepcional, se não me engano, na década de 60. Aí houve até uma revolução no mundo quando surgiu isso. E a igreja ela se opôs a isso. E até hoje, irmãos, até hoje eu tenho um amigo, um colega que eu conheci, ele trabalhava no nosso setor ali, eu conheci em 2008. Aí, quando ele se casou, ele tinha um filho, depois logo já veio outro e outro. Quando a última vez que eu o encontrei, tem mais ou menos uns 6 anos, ele já estava com 4 filhos. Eu acredito que hoje ele já deve ter uns 8 filhos, né? Ele e a esposa dele. Porque eles são muito católicos. Eles são de uma ramificação lá. Eu não entendo bem. Né? Se você entende melhor do que eu isso, pode deixar aí nos comentários. Né? Eu aceito aí alguma informação sobre esse assunto. Porque eu nem pesquisei sobre isso. Mas eles são não sei se são carismáticos, como que é. Né, que não pode usar anticoncepcional hoje em dia. Outro dia eu estava numa festinha também, né, da cunhado da minha filha Raquel, né, ele é irmão do Gustavo. E nessa festinha chegou ali um casal com 5 filhos. Eram 5 meninas. Era uma escadinha ali de meninas. E a mãe estava grávida. Disse que agora é um menino. Eu disse, nossa, mas por que tanto filho? Assim, porque eles são da Igreja Católica, lá daquela ramificação, daquela corrente lá. Eu sei, eu até lembrei desse meu colega aí. Que o sexo, na verdade, é só para procriação. Não é por lazer, digamos assim, né? Para sentir prazer. Não. Né? Eles, até antigamente, não sei se é assim hoje em dia, né? Eles recriminavam isso, não podia dizer que se gostasse, que era bom, que isso era prazeroso, não podia dizer assim, isso era, é um pecado. Era como se fosse algo sujo. Irmãos, e é assim mesmo. Né? Ter prazer no sexo era um pecado.
tudo era uma abominação. Era impuro, intolerável, errado, pecaminoso. As mulheres, irmãos, viviam escondidas. Não podiam sair mostrando as pernas, roupas, né? As roupas tinham que ser bem, né? Aquela saia comprida, aquela coisa de chegar no pescoço, porque tudo era, né? Era tudo pecaminoso, né? Daí o homem lá já olhava com outras intenções e tal, né? Então tudo, irmãos, tudo era muito sujo, né? Não existe, então, um consenso quanto ao motivo principal desse livro na Bíblia. Não existe. Mas muitos atribuem a inclusão a fim de mostrar ao homem a santidade do sexo. Olha só que interessante, né? Que é limpo, irmãos, e ele é limpo dentro do contexto do casamento. Então existia também aquela questão da virgindade. Como que manter uma mulher virgem até o casamento? Como que eles faziam, então? Então, essa também era a ideia, né? Porque o homem é mais difícil, né? Sempre foi. Mas a mulher, então, eles foram criando, como nós já falamos, a ideia de que ele era impuro, que era sujo, né? Isso é uma das grandes mentiras de Satanás. É dizer que o sexo é algo sujo. Irmãos, uma das grandes mentiras de Satanás gira em torno de muitas coisas com relação à mulher. Não sei se você já pensou a respeito disso, né? Satanás gosta muito de criar muitas coisas com relação às mulheres, né? Então, uma das grandes mentiras de Satanás é dizer que o sexo é algo sujo. Então, como ter uma relação fora do casamento é sujo? Então, muitos acham que o prazer só se pode encontrar fora do casamento. Olha que coisa. Ah, já que é sujo, então vou fazer essa sujeira fora daqui. Porque a minha mulher é muito pura, muito limpa, né? Cheia de pureza. A mente dela, ela foi criada com toda essa pureza. Então, irmãos, foi criado muito mito com relação a isso, né? Eu já li, olha que coisa interessante. Quando a gente lê um pouco a história da igreja, a gente vê que tinha uma época que os padres, né? Eu falo que padre entende de sexo, né? Entende de casamentos, eles nem podem se casar, né? Eles orientavam os casais a ter um lençol, né, que fosse colocado ali entre eles e com um buraquinho no meio, né? Olha que coisa, né? A que ponto chegou isso na Idade Média, né? Bom, deixa para lá, né? Irmãos, então eu vejo que é muito importante ter um curso de noivos dentro da denominação que você está, que não é o caso da Maranata. Maranata não tem curso nenhum de noivos. E eles estão agora fazendo esse seminário aí para Unidos em Família, vão ser em pé sem cabeça. Falar de livro de cantares, dizendo que é igreja e tal, né? É um negócio complicado, né? Então, deve haver um curso de noivos, né? Algumas orientações ali para o noivo, para a noiva, né? Para o casal, né? Deixar claro que o sexo é limpo, é puro, dentro do contexto do casamento. E que não é pecado sentir prazer, não é pecado nenhum nisso. E Amós 3,3 diz assim, ó: andarão dois juntos se não estiverem em acordo? Irmãos, tem que ter acordo dentro de um casal, para tudo, em todos os aspectos, em todas as áreas. Porque o homem ele é muito diferente da mulher, a mulher tem também suas peculiaridades, o homem também. Então os dois, às vezes, caem num embate, num confronto, ou às vezes a mulher fica quieta para não ficar, né, criando problema com o marido, tal, né, porque ele é irredutível, ele não conversa muito, inflexível, né? Mas, irmãos, tem que haver um acordo, tem que haver diálogo em todas as áreas, na parte financeira, né, no lazer, né, com relação a vamos fazer uma viagem para tal lugar. Tem que haver um acordo em todos os sentidos, né? Como nós já falamos, o sexo é sagrado dentro do casamento, sim, e com a bênção de Deus e com a bênção dos pais também. Isso é muito importante. O pastor Saulo fez até agora, ultimamente, aqui alguns vídeos sobre casamento, né? Falando que a ideia é essa, Maranata não tem culto de casamento. Ali o culto é para o Senhor ali deles ali, né? É da instituição.
É a exaltação da instituição, da obra Maranata. Não tem um culto de casamento, uma cerimônia de casamento, né, que o noivo pode prestar ali, né, seus votos para a noiva para o noivo. Né? É interessante, eu falo, gente, voltando só um pouquinho aqui na cerimônia de casamento, né? A mulher, a noiva, não pode nem escolher seus padrinhos, né? Tudo ali, né? Deixa a noiva escolher o que ela quiser, ali os seus padrinhos, seus parentes, para testemunhar ali o amor deles, né? A igreja ali presente, ali, os irmãos ali, né? Fazendo parte dessa cerimônia, no intuito ali de testemunhar esse compromisso de um com o outro, de um fazer o outro feliz. Assim que eu penso que seria, né? O ideal do casamento é que um possa fazer o outro feliz, né? O marido possa fazer a mulher feliz e a mulher fazer o marido feliz, né? Os dois têm que abrir mão de uma coisa e de outra e chegar sempre num acordo. Mas, irmãos, o livro de Cantares não é a essência do evangelho de uma vida cristã. Eu acredito que não, né? Talvez para casais, né? Ainda vá, né? Ficar falando ali para os casais em particular, não um seminário aberto para todo mundo ali, que tem jovem, tem criança, tem tudo ali. Não. Acredito que não, né? E o G.D. Timmons, ele está ali falando para a família toda. Eu não sei se ele dividiu ali, não sei disso, né? Mas eu acredito que esse livro é especificamente para casais, né? Que fala de fidelidade, comunhão, de diálogo, né? Um elogia o outro, né? Ela fala, você é isso, né? Você é aquilo, você também, a minha amada, você... Então a gente vê assim, que um vai elogiando o outro, né? Aquela coisa, né? Como se fosse duas pessoas, um casal perfeito ali, né? Irmãos, eles se gostam, se elogiam, se amam, se desejam. Olha que coisa, né? É assim que eu vejo o livro de Cantares. Mas para Maranata, irmãos, não tem conversa. O G.D. já impôs ali. Ele já impôs muitas coisas. Ele impôs ali que quem escreveu foi Salomão, que é o amor de Cristo pela igreja, e fim de papo, tá resolvido ali. Ele já, né, carimbou ali, colocou a assinatura dele, pronto, acabou. É isso aqui. Irmãos, não tem como contestar isso, porque as pessoas, é que nem eu falei para vocês, quando eu entrei em 1985, eu escutava aqueles louvores, aquelas músicas, quem é esta que aparece como a alva do dia? Né? Cantarei ao amor dos amores, o amor de Deus, meu doce amor. Né? Então, irmãos, tudo isso está no livro de Cantares, essa coisa maravilhosa. Meu amado fala e me diz, levanta-te, querida minha, e por aí vai, que mais? Né? Volta, Sulamita. Irmãos, tudo isso é muito forte na mente das pessoas. E a música é um instrumento, uma ferramenta muito forte ali dentro da Maranata para manipular a mente das pessoas. O Sol até fez um vídeo muito interessante, está lá no canal Manaim VS Anátema, comparando a Maranata com a igreja Hillsong, ou Hillsong, e usando os louvores para isso. Então, seita gosta muito de usar a música como uma ferramenta para incutir algo na cabeça das pessoas. E isso não é da noite para o dia, é um processo que às vezes dura anos e anos, e vai incutindo, vai ficando ali. E não tem como retirar isso da noite para o dia. E o objetivo desse vídeo não é retirar isso da sua mente. É você parar para pensar e você mesmo chegar a uma conclusão, qual que você acha que é. Você deve pensar por você mesma, entendeu, mulher? Você, homem, deve pensar por você mesmo. Veja, vai lá, leia, pesquise, olhe, tem vídeos na internet. Tem vídeos muito interessantes na internet. Agora, se você entrar, né, num site de judeu, desses rabinos, não tem conversa. Ali é o amor de Israel, né, de Deus por Israel, e acabou. Então, se você entrar, depende se você entrar numa igreja, né, que o pastor dessas igrejas reformadas, ele vai dizer que é o amor de um casal, de um homem por uma mulher. Se você entrar num site neopentecostal, vai dizer que é a igreja
né, do pentecostalismo diz isso, né, que o amor de Cristo pela igreja acabou. Ah, não, porque isso está lá no Novo Testamento também, existe, né, foi feita essa analogia também no Novo Testamento. Né? Então, pronto. Você que vai escolher, não sou eu que vou decidir. Né? Só estou dizendo para você ler como você nunca tivesse escutado nada. Leia o livro de Cantares, apague tudo que você ouviu. Como você nunca tivesse lido antes da sua vida. Aquilo que está pré-concebido na sua mente, apague aquilo e leia. E você mesmo vai chegar a alguma conclusão. Né? Você tem que ativar o seu cérebro. Porque o seu cérebro, irmãos, quem está dentro da Maranata já está condicionado. E é isso que eu falei, as músicas condicionam os cérebros, ajuda a condicionar, ajuda a não pensar. E a música tem um poder tão grande que até tem quem faz cursinho assim para passar em concurso. Os professores usam música. Eu lembro que eu estudei no Objetivo, eu tinha 19 anos, na época, 18, 19 anos, antes de prestar vestibular, 18 anos, né? Eu entrei com 19. Eu lembro de que tinha uns professores maravilhosos que eles usavam a música gente secular mesmo, e colocavam ali falando da mitocôndria, citologia, desses assuntos da ciência, ali de biologia, dentro da música, para você guardar. Porque a música, irmãos, ela é sensacional. Você vai aprendendo, vai entrando na sua mente. Eu sempre digo que a Maranata as pessoas aprendem por osmose, é por repetição. Eles repetem, 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 repetem. Fica o Luiz Eugênio lá, tudo quanto é seminário. Primeira aula, Luiz Eugênio, ele vai lá e fica falando de raiz da amargura, que quem sai é um amargurado. Irmãos, raiz de amargura é idolatria na Bíblia. É outro sentido. Eles mudam o sentido. Shedeuti, então, ele muda o sentido de muitas coisas. Ele força a barra para mostrar que é o amor de Cristo pela igreja. E mais, é o amor de Cristo pela Maranata, talvez. Né? Pela instituição, pela obra Maranata. Né? E nisso tudo a gente vê o quanto que a Maranata desperdiça a oportunidade que tem nas mãos de tratar com famílias. Eles estão desperdiçando tudo isso. Ficar falando de cantares ali, forçando, falando da instituição. Né? Mudam os textos, né? Texto que não faz sentido nenhum. Irmãos, as famílias estão destruídas aí dentro. As famílias estão destruídas dentro da Maranata. Quantos casais estão em pé de guerra aí dentro? E tá lá o Jeuti falando de cantares, que é a igreja e tal, e a obra, e quem não fica sair da obra não vai subir, só vai subir quem tá aqui dentro e tal. Irmãos, sabe? E vai distorcendo, e vai forçando a barra. Eu vou passar um trecho aqui para vocês, só para vocês terem noção do que Jeuti faz. Né? É uma coisa assim, né? É igual o negócio de ciência e fé, igreja sacerdotal. Agora ele vai pegar vai pegar esses textos de cantares e disse que vai pegar, então, capítulo por capítulo, vai mostrar a história da igreja dentro do livro de cantares. Eu falo, meu pai do céu, vai ser uma enxurrada assim, de heresia, vai ser uma enxurrada de invencionice do que o Jeuti vai fazer em cada escola bíblica. Eu não sei como que as pessoas ainda têm coragem de sair das suas casas, ir para uma igreja, para ir para uma denominação, ou ir para se deslocar, eu quero dizer, para um outro lugar, para sentar lá e ficar escutando Jeuti falando história da igreja dentro do livro de Cantares. É muita invencionice, é muita enrolação, é muita encheção de linguiça, que na verdade ele não quer ensinar nada com nada. Mas ele só quer ficar ali enchendo de linguiça ali, fazendo você perder tempo e prender você ali dentro. Quanto mais você ficar convivendo ali dentro, aquela socialização, aquele união entre os irmãos, menos a pessoa tem vontade de sair, porque os amigos dela estão ali dentro. Aqueles amigos, entre aspas, né? Que a hora que você deixa a instituição, eles vão lá e viram o rosto para você. Finge que não te vê na rua, né? Então é isso, irmãos. A gente vê então que o pasto tá seco mesmo, né? E eles ficam nessa invencionice, essa conversa fiada que não fala coisa com coisa. Então nós vamos passar, eu sei que já passou um bom tempo aqui que nós estamos conversando, mas eu vou passar aqui a fala do Jeuti. Peço que você tenha um pouco mais de paciência e escute o que ele diz, quando ele vai introduzir então o livro de Cantares na doutrina da Maranata. Todo domingo agora vai ser essa preciosidade aí, essa bênção aí,
essas invencionices do Gedeuti, essa forçação de barra dele. Não é? Os irmãos, antes nós queremos informar aos nossos irmãos que estamos entrando no estudo do livro de Cantares de Salomão. O livro de Cantares de Salomão já foi falado, ensinado desde há mais de 40 anos. Já escutei muito disso quando entrei na Maranata, esses negócios de cantar, eu ficava lá escutando, e nem passei para ficar ouvindo, porque não me dizia muita coisa, ficava lá no amor da igreja e tal. Que foi um dos primeiros estudos que foram feitos aqui, na Igreja Cristã Maranata, nos nossos Manaíns, livro de Cantares. No entanto, o aproveitamento não foi o esperado para aquele momento, porque também não era aquele o momento esperado. Não foi esperado para aquele momento, porque não era aquele momento esperado, tá vendo? Que necessário para esse entendimento a respeito do livro na sua profundidade. O livro de Cantares tem muitas novidades. Irmãos, Gedeuti vai agora avacalhar, porque ele vai encher de novidade. Ele vai agora, irmãos, inventar o que ele quer, porque ele diz que é tudo a revelação de Deus. E põe tudo ainda na conta de Deus, né? Porque Gedeuti, irmãos, ele é um iluminado, né? Ele é online com Deus, né? É aquele que não tem pecado nenhum, santo 3 vezes, né? Nunca foi preso, nunca mentiu, sempre tratou os outros muito bem, né? Sempre tratou as mulheres com muito respeito aí dentro, né? Então, por isso que ele é online com Deus. Por isso que ele tem essas revelações de Deus aí, né? E não é só para ele, né? Todo mundo, no Brasil todo, no meio evangélico todo, no meio de tudo isso, só Gedeuti tem a revelação do livro de Cantares, né? Vamos ver. Mas as pessoas não sabem que este livro, ele foi profetizado 1000 anos antes. Então, ele não foi profetizado 1000 anos antes, ele foi escrito 1000 anos antes de Cristo, ele foi escrito. Ele fala a respeito da igreja. Então, irmãos, outra coisa, eu até não entendo, né, que Gedeuti, ele conhece bem a chamada da meia-noite, conhece Notícias de Israel, todo esse material aí, nós temos também muita coisa, até paramos de assinar, mas nós temos muito material de chamada meia-noite, desde a época que a gente estava na Maranata, né, Gedeuti comprou muita ideia, e a chamada meia-noite fala muito isso, que a igreja nunca foi profetizada no Antigo Testamento. Irmãos, e vocês procurarem saber, vocês vão ver que a igreja, irmãos, se a gente for ver, a igreja nunca foi profetizada no Antigo Testamento. Isso não existe. Existe na cabeça do Gedeuti, tem muita gente que fica substituindo, né, Israel pela igreja, faz uma substituição. É a teoria da substituição. Então, a igreja que vai viver seus 2000 anos. 1000 anos antes da igreja existir, porque a igreja só vai existir a partir do Pentecostes, não é isso? Então, ele está descrito no livro de Cantares de Salomão. Quando, nos estudos anteriores, nós mostramos as figuras bíblicas, não é? As tipologias bíblicas, onde Salomão prefigura o Espírito Santo. Então, veja bem, ele coloca aqui na conta de Salomão um monte de figura. Primeira coisa, é a figura do Espírito Santo. Ele falou prefigura, né? É a figura do Espírito Santo, segundo o iluminado Gedeuti. Vamos ver aqui mais. Como Davi prefigura Jesus naquilo, naturalmente, que eles fizeram certo, o que foi correto. No demais, o que não estava correto era humano, está tudo certo. Então, a gente pode ver Jesus em tudo ali dentro da Bíblia, né? O que é certo é Jesus, o que é errado não é Jesus. Então, qualquer personagem da Bíblia pode ser Jesus, né? Porque o que fez de correto, legal. O que não fez, né? Simples assim para o Gedeuti, né? Mas a Salomão foi dada a sabedoria. E ele expôs a sua grande sabedoria, não foi na construção simplesmente do templo, mas foi nos seus escritos, especialmente quando ele profetiza a respeito de uma grande
Então ele fala que Salomão ele é um profeta também, né? Eu nunca soube que Salomão era profeta, mas aqui Gedeuti diz então que ele profetiza a respeito de uma instituição que é a igreja. Irmãos, a igreja nunca esteve no coração de Deus que a igreja fosse institucionalizada. Paulo nunca institucionalizou a igreja. A igreja veio a ser institucionalizada no ano 325, depois de Cristo. Bem depois. Não foi no Pentecostes, foi bem depois, né? Aí começou então a igreja romana. Instituição divina que estava programada na eternidade, que é a igreja, para viver os seus 2000 anos de existência. Então, irmãos, na verdade, Jesus veio para os judeus que não o receberam. Então, o plano A, que eu entendo que o plano A de Deus era que os judeus aceitassem Jesus e pregassem Jesus. Mas como não receberam, então foi acionado o plano B. Aí começou a igreja. Então nós é que temos essa incumbência de evangelizar e de levar o amor de Cristo, o evangelho de Cristo. A igreja profetizada por Salomão há 2000 anos antes. Então Salomão profetizou a igreja. Somos nós que estamos vivendo o final desse período dessa igreja profetizada nesses 2000 anos de sua existência. Então nós estamos no ano 2000 e alguma coisa, então estamos vivendo esse tempo profético. E agora os irmãos vão entender a clareza que nós vamos ter a partir do entendimento de versículo por versículo. Irmãos, essa clareza está só na mente do Gedeuti. E ele ainda vai ensinar versículo por versículo. Eu fico imaginando quanta invenção. Meu pai, nossa, as pessoas vão ficar engolindo isso tudo, será? Olha, irmão, vai ter que beber muita água, viu, para poder engolir isso tudo, viu? Porque, olha, haja paciência, viu? Olha, ter que ficar consumindo isso, né? Esse pão bolorento aí, não dá, viu? Não dá. Isso aí é coisa velha, isso é coisa da minha época. E Jesus quer trazer para você, sabe? Na minha época ninguém engolia bem isso. Imagina hoje em dia, com tanta informação que tem na internet, tanta informação. Observe, não adianta se precipitar. Não adianta sair correndo, ir lá na frente, pegar versículo, esse aqui combina com esse aqui. Isso não interessa. O que nós vamos nos interessar agora é a essência, a profundidade de tudo aquilo que Deus preparou para a igreja dos últimos dias, para o seu fortalecimento. Então, nós não estamos aqui trazendo novidades para uma igreja que precisa ser fortalecida, que precisa ser... Então, a igreja tem que ser fortalecida, tem que ser alimentada, sabe como? Com a essência da Bíblia, que é o livro de Cantares. Irmãos, a essência da Bíblia é o Senhor Jesus. E para isso, nós temos que recorrer ao Novo Testamento. Né? Por que ele não prega o Sermão do Monte? Que está ali, que é bem claro e bem objetivo. Não, mas ele fica essa enrolação, porque na verdade ele não quer que você entenda nada. Ele quer dizer que só ele consegue entender, porque você é um bobo, que você não entende nada de nada, que você não está dentro da revelação. Que você tem que buscar mais a Deus, se aproximar mais da obra. Sabe por que você não entende nada? Na verdade, ele quer diminuir a sua inteligência e mostrar que só ele sabe. Tanto que ele não quer que nenhum pastor, ninguém pregue sobre Cantares. Só ele tem que pregar Cantares, porque só ele é o iluminado para ter essa revelação de Deus. Entenderam, irmãos? E eu vou dizer aos pastores, aos obreiros, às irmãs, que evitem pregar, chegar de noite. Hoje é Cantares. Nós vamos tratar sobre Cantares. Deixa isso para a escola dominical. Ontem, chamei um companheiro, ele queria pregar de noite sobre Cantares. Você não vai fazer isso. Não faça isso. Porque nós queremos que o livro de Cantares
seja um alimento sólido. Se você não tiver a revelação, você diz uma coisa aqui e contradiz lá na frente. Só ele deve pregar Cantares, porque só ele tem esse entendimento, essa revelação de Deus, né, para pregar o livro de Cantares. Oh, meu Pai do céu, haja paciência, viu? Espero que você tenha mais um pouco de paciência para escutar aqui o que mais que ele tem para dizer. Alimentada. Não estamos aqui trazendo pipoca, nem docezinho, não. Nós estamos trazendo aqui, agora, o alimento. Ele gosta de fazer umas gracinhas, não tem graça nenhuma, né? E que é essência de Deus. Porque o projeto que está a respeito da igreja é completo aqui no livro. Todas as manifestações do poder de Deus com relação à igreja, a sua relação com... Nossa, todas as manifestações do poder de Deus com relação à igreja, ele vai encontrar no livro de Cantares, né? Nossa, meu Pai do céu. Espero que não seja no umbigo da Sulamita, né? Com a igreja, a relação de Jesus com a igreja, a relação desse amor, esse amor entre Jesus e a igreja está bem destacado pelo Espírito Santo, na figura de Salomão. Salomão é quem descreve o amor de Jesus pela igreja e da igreja por Jesus. Então, ele é o mediador. Então, ele é o Espírito Santo, ele é o mediador também, tá vendo? Porque Salomão, não é ele que é o noivo, que é o personagem ali, que não é o amado. Agora ele é o mediador, né? Porque ele que escreve, né? Está no meio da igreja e de Jesus. Então, é a grande expressão de Deus através do Espírito Santo. Então, quando Jesus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, o grande amor foi o Espírito, foi a morte dele, foi o seu sangue, foi a sua graça, foi o Espírito Santo, o amor de Deus por nós. Então, quando você fala em amor... Ele fala que é o Espírito Santo, que ele quer dizer, na verdade, que a Maranata é muito espiritual. Sempre ele recorre à figura do Espírito Santo, que o sangue é o Espírito, porque a Maranata, ele quer convencer que a Maranata é muito espiritual e que o Espírito Santo age ali no meio. Oh, irmãos, tenha dó, né? Vamos acordar, né, irmãos? Tá na hora, né? Chega, né? Amor, aqui no livro de Cantares, não é amor carnal, erótico, não é esse amor. O amor descrito aqui é o amor onde se expressa através do Espírito Santo na relação do homem com Deus. Então, todas as vezes você se ajoelha e busca o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o que te une a esse Deus é o Espírito de Jesus, que é o seu amor, aquilo que ele fez pela sua vida, que é o direito que lhe dá a eternidade e a sua relação com Deus. Vejam. Está vendo que ele faz um jogo de palavras, ele não diz muita coisa clara, ele não é objetivo. Ele quer dizer que você é um bobo, sabe? Você não está entendendo o que eu estou dizendo, da eternidade, do amor de Cristo, que o sangue derramado é o Espírito e tal, porque você é um bobo. Ele está sempre diminuindo a sua inteligência, subestimando a sua inteligência. E nas escolas dominicais ele faz muito isso. Ele fala, até as crianças estão entendendo. Será que eu tenho que falar em outra língua, tenho que desenhar, sei lá o que mais? Mas ele está sempre tentando diminuir a sua inteligência, que você não consegue entender, porque você é desculpa eu falar, que você é um burro, entenderam? É isso que ele está querendo dizer, que ele que é o iluminado, que ele que é o inteligente, que ele que tem a revelação de Deus. Ele está na verdade, quando ele diminui você, ele está se exaltando, ele está se colocando numa situação, numa posição superior a você. Então ele nem faz questão que você entenda o que ele está dizendo. Por isso que ele faz essa enrolação toda, esse jogo de palavras. Ele não quer ser claro. Ele não é objetivo, nem quer ser objetivo. Vamos continuar aqui. Vamos ver como, para vocês perceberem como ele não é claro em nada que ele fala. Ele fala, depois ele repete a mesma coisa, no sentido contrário, né? É o amor de Cristo pela igreja, o amor da igreja por Cristo, o amor dele, volta de novo. Quer ver? Só. Vamos encontrar no livro muitas figuras, e as figuras mais importantes que estão no livro é a figura de Salomão, simbolizando
né, tipificando o amor de Deus e o Espírito. Agora, o Salomão, além de ser o Espírito Santo, mediador, também é o amor de Deus, tá vendo? Ele é várias coisas, Salomão. Santo. E ele descreve o grande amor de Jesus pela igreja como ele sendo o próprio amor. Agora Salomão é o próprio amor. Olha quanta coisa que Salomão é. Ele enxergou um monte de coisa. Abriu um leque aqui e jogou tudo na conta de Salomão. O intermediário dessa... também é o amor de Deus, ele é o intermediário, ele é o Espírito Santo, ele é o mediador, ele é tudo, né? Relação do homem com Jesus e efetivamente com Deus. Irmãos, ele não quer que ninguém pregue cantar, porque cada um vai enxergar de um jeito, vai falar uma coisa. Vai ser que nem a história lá do Sansão. Cada um foi falando uma coisa, ninguém entraram tudo em contradição. Se você não tiver a revelação, você diz uma coisa aqui e contradiz lá na frente. Aí você cria problemas. Então, quando diz muita contradição, irmãos, a gente vê que o negócio não é sério, que a coisa está errada, que é uma mentira. Por isso que quando a gente vai apurar a verdade, a gente fica sempre procurando saber, deixa a pessoa sempre contar um ou outras testemunhas ali, contar o mesmo fato, porque para pegar a contradição. E a gente sabe que os pastores, cada um vai enxergar de um jeito, cada um vai falar uma coisa, e vai haver uma contradição muito grande. Então, por isso que ele não quer que ninguém pregue o livro de Salomão, o livro de Cantares. Só ele pode tocar nesse livro de Cantares, né? Porque para não cair em contradição. Aí vai ser fácil de pegar o negócio. Que nem a história do Sansão, nossa, cheio de contradição ali. Foi uma enxurrada de contradição. Tá tudo no canal aqui, né? Vocês podem depois averiguar direitinho assistindo os vídeos sobre Sansão. Vamos continuar aqui o Gedeuti, as pérolas do Gedeuti. Vejam só, Salomão está aqui. A outra figura é a figura de Jesus e a outra figura é a igreja. Então Jesus como o noivo, a igreja como a noiva. Então ele já estipulou, Jesus é o noivo, então ele já está assim, colocando como certo isso, né? Ele não está trabalhando com hipótese, ele está colocando como verdade absoluta. Entenderam? Que ele tem a verdade absoluta, o resto ninguém mais tem. E Salomão, na medida, intermediando essa intervivência de Jesus com a sua igreja. Ele está mediando essa intervivência de Jesus com a igreja. Esse convívio para trazer ao homem... Esse convívio. As condições de que ele possa ouvir a voz de Deus, voltar-se para Deus, ter Deus como seu elemento, né, de vida, como forma de vida, e todos os seus anseios colocados na mão desse Deus Todo-Poderoso. Nós vamos ficar por aqui porque é bem cansativo mesmo, tudo isso que Gedeuti fala. É um jogo de palavras, não diz coisa com coisa. Tá bom, irmãos? E que você aproveite, né? Aproveite, em vez de ficar correndo toda noite para a igreja, você devia aproveitar melhor o seu tempo. Pesquisar mais, examinar melhor a palavra de Deus, né? Busque a palavra de Deus, examine a palavra de Deus, né? Recorra a uma chave bíblica, a uma Bíblia, né, no original, se for possível. Dizem que Cantares de Salomão, quem conhece bem hebraico, diz que é maravilhoso no hebraico, né? Quem conhece bem diz que é uma poesia maravilhosa, né? E nós nem vamos discutir a respeito disso. Mas fica aqui a dica para você, que você possa pensar, raciocinar e que você possa, né, chegar a uma conclusão, né, para você qual que é que faz mais sentido o livro de Cantares. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida.